A minha entrevistada de hoje é uma das figuras mais atuantes na sociedade de Brusque, mas atuantes com viés filantrópico. Maria do Carmo Tomazoni Zen, mais conhecida como Maria do Carmo por aí. Ela faz o bem pela cidade. Um dos projetos filantrópicos que ela apoia é na Rede Feminina de Combate ao Câncer, instituição que ela já foi presidente por muitos anos e hoje ela é uma das voluntárias. Bem-vinda, Maria do Carmo. Muito obrigada. Boa tarde. Carmo, como é que foi teu primeiro emprego? Como é que tudo aconteceu até tu conhecer o Tato já há alguns anos atrás? Bom, quando eu tinha 16 anos, a minha irmã casou, a Sônia, ela trabalhava na Irmãos Zen, na época se chamava. Ela era telefonista e recepcionista. E surgiu uma vaga e eu fui lá, fiz o meu cadastro para participar dessa vaga. Eu me lembro que foi 2 dias de testes, né? Tava nervosa? Tu lembras como é que tu te sentiu naquele dia? Era bastante gente naquela época para ti ser telefonista. Era uma vaga prestigiada, né? Era uma vaga bem prestigiada. E também estava, mas ao mesmo tempo também eu falei da minha maneira de ser, como eu sou. E engraçado que quando eu comecei a falar, que eu fui atender o telefone, eles falavam: Sônia, você voltou? Dizia: não, a Sônia, é a irmã dela, Maria do Carmo. E aí eu comecei a trabalhar na Zen, como telefonista e recepcionista. E foram anos de muita alegria. Que ano mais ou menos que você foi contratada? Em 1978, comecei a trabalhar lá. E logo você conheceu o Tato? Então, aí teve férias coletivas e eu fui para Balneário Camboriú. E lá eu vi o Tato jogando vôlei, porque eu também era na frente da sorveteria do Roma. O Tato estava jogando vôlei e eu também estava lá com a turma de Brusque. E engraçado que daí o Tato veio: oi, tudo bem, tudo bem? Aí ele falou: posso jogar vôlei também? Eu falei: pode, eu tô aqui mais para quebrar um galho, porque eu não era muito de jogar vôlei, não, mas precisava número de pessoas, então eu ia e brincava junto. Aí ele perguntou de onde é que eu era, eu falei que eu era de Brusque. Daí ele falou que ele era de São Paulo, que ele estava passando as férias e que ele também tinha parentes em Brusque. E ali a gente conversou aquele dia. No outro dia fui para a praia de novo, a gente se encontrou lá no vôlei, conversamos um pouco sobre a vida em São Paulo, e que ele gostava muito de praia, e passou. E depois acabou as minhas férias e eu voltei para Brusque e fui trabalhar. Acho que passou uns 15 dias, daqui a pouco quem aparece na Zen, o Tato. Daí eu achei estranho porque eu pensei: nossa, eu acho que eu conheci ele lá na praia. E nesse meio tempo quem estava passando era a Bebete, que é a prima dele, e daí ele deu um beijo nela e entrou. Daí eu falei para ela: nossa, Bebete, ele entra assim e nem fala, não se apresenta. Daí ela falou: querida, ele é meu primo, ele é filho do tio Nelson, que o seu Nelson morava em São Paulo, era um outro diretor da Zen, né? E aí tá, aí depois eu fui embora, não vi mais o Tato. Também passou uma semana, o Tato começou a fazer estágio na Zen. E um dia a gente se encontrou ali na recepção e ele disse pra mim: eu não sei se tu és a telefonista que trabalhava aqui ou se tu és a menina que eu conheci em Balneário Camboriú. No vôlei? No vôlei. Daí eu falei: eu sou a Maria do Carmo, você me conheceu em Balneário Camboriú. Nossa, mas tu és muito parecida com a outra telefonista, só que ela era morena. Eu falei: ela era minha irmã. E aí o Tato começou a fazer estágio na Zen, depois ele foi fazer vestibular, passou para engenharia civil, e o tempo foi passando e depois eu e o Tato se encontramos no final de semana. Quando é que aconteceu o primeiro beijo? Ai, faz muito tempo. Eu comecei a namorar com o Tato dia 19 de agosto de 1978, 77, na Zen, eu entrei. Então nesse período aí. Foi tudo acontecendo ao mesmo tempo? Acontecendo. E aí a gente namorou durante 6 anos e depois a gente casou. Então convivi com o Tato durante 42 anos. Eu fui 36 anos casada, muito bem casada, muito realizada, uma mulher que se sentia feliz. Sente saudades? Muitas saudades, o Tato faz muita falta, mas eu sei que ele está bem, que a vida continua. Tivemos 3 filhos lindos, maravilhosos. Você sempre se emociona quando fala dele? Posso dizer que são
as minhas pedras preciosas, a Magali, o Gabriel e o Arthur. E dizia assim que são esses momentos que a gente tem na vida, né, que faz a gente caminhar e perseverar. Não é fácil, mas quando a gente tem Deus, quando a gente confia, quando a gente tem esperança, a vida continua seguindo. Carmo, os teus 3 filhos puderam escolher profissionalmente o que eles queriam fazer? Porque a gente está falando de uma empresa de proporções grandes na mão deles para poderem administrar, trabalhar e que poderiam vir a precisar ter a demanda do trabalho deles, né? E eles tiveram a oportunidade de escolher profissionalmente ou cada um seguiu para o seu caminho? Como foi? Eles tiveram a oportunidade de fazer estágio na Zen. A Magali se formou em comércio exterior, com ênfase em administração, fez estágio lá na empresa. O Arthur se formou em administração, também fez estágio. E o Gabriel se formou em engenharia de produção. E o Gabriel quis trilhar os caminhos da Zen. Ele foi para a Alemanha, estudou um ano lá, voltou, fez estágio em outras empresas e surgiu uma vaga na Zen e ele levou o currículo dele e foi contratado. A Zen hoje, André, ela passou por um momento que há 15 anos atrás era difícil tu escutar a empresa familiar e sua sucessão. Então começou a ser feito um trabalho lá na empresa de ver a sucessão, de ver quem gostaria de trabalhar, se a pessoa tinha capacidade para trabalhar lá. Porque antigamente era aquela coisa, né? Como o Tato. O Tato veio de São Paulo, entrou na Zen, fez engenharia civil, que não tinha nada a ver. Uhum. Depois ele fez uma outra faculdade, ele fez administração. Depois ele fez 2 pós em financeira, depois ele fez mais uma outra pós sobre estratégias. E teve que entrar na Zen e não pôde escolher. Eu acredito que com os nossos filhos e com essa geração que está vindo hoje, que faz parte da Zen, eles podem escolher e ver o que eles gostariam de fazer e ser feliz no que eles escolherem, né? Às vezes até as pessoas dizem, nossa, como é que pode, né? Podia trabalhar na Zen, mas eu acho que é assim, ó, eu acho que a gente tem que buscar o que te faz bem, né? E eu acredito que foi o que aconteceu com os nossos filhos. E hoje, o que faz bem para Maria do Carmo? Hoje, eu estou assim, num momento que eu estou curtindo muito a minha neta. Eu fiquei vovó. Eu sempre digo, tudo tem o seu tempo. Tu perde alguém e depois de um tempo tu ganha um presente, que é a Maia Gabriela, que ela é filha do Gabriel e da Jéssica, tem 4 meses. E eu fico muito feliz porque ela me fez encher o coração de alegria, não só de mim, na nossa família. Que mensagem que a Maia te trouxe? A Maia trouxe uma mensagem que eu me apaixonei novamente, porque ela veio num momento bem difícil na minha vida, né? Fazem 2 anos e 1 mês que o Tato faleceu. E o Tato era muito companheiro, muito amigo, marido. A gente caminhava junto, a gente trabalhava junto, depois na nossa administradora, na Gamar. Então é algo que tu tens que saber buscar. Então, nesse tempo de luto, eu sempre tentei buscar as coisas boas, que me davam motivação. Eu também faço parte da rede feminina. Eu tinha parado um pouco, mas depois eu voltei, retornei na rede. A rede para mim é uma caminhada que eu amo. Eu estou na rede desde quando a rede foi fundada, eu sou sócia fundadora. Já fui presidente, já passei por vários departamentos na rede, voluntária. Hoje eu estou lá como segunda tesoureira, né? E isso me preenche, faz muito bem. Também participo do movimento do Emaús, que é... Você participou inclusive da fundação do Emaús, né? A gente ajudou a trazer o movimento para Brusque, né, na época, que a gente fez o curso em Florianópolis, muitos anos atrás, quando nós éramos jovens, né? E então, com os amigos, a gente ajudou a trazer o Emaús para Brusque. Qual o papel social do Emaús hoje? O Emaús é um curso
um movimento cristão, né? Que ajuda os jovens a se encontrar, a buscar o objetivo, a amadurecer, né? Então é um curso de valores humanos e cristãos. E ele é muito forte aqui em Brusque. Sim. Né? A gente tem 33 anos de caminhada com o movimento. Temos 78 grupos, que depois do curso a gente forma os grupos e ali então tu cria uma amizade muito gostosa, tu acaba fazendo esse trabalho de... É como se fosse uma grande família, né? Uma família, com certeza. Tu acaba fazendo esse trabalho de viver com outro jovem, trocar experiências e se cria um laço de amizade muito bonito. E uma caminhada, né, de fé. Então eu sempre digo que, graças a Deus que eu vim de uma família católica, meus pais são católicos, né? Sempre rezei com a minha mãe o terço, com meu pai participava das missas quando eu era jovem. E depois, quando eu fiz o Emaús, isso me fortaleceu mais ainda. Então eu posso dizer assim que eu tive muitos momentos felizes, mais felizes do que tristes. Como é que a tua religião nos momentos tristes foi teu suporte? Então, aí o Tato faleceu, mas a gente tem muita amizade com os padres, né, do Sagrado Coração de Jesus, são amigos mesmo de coração, com o movimento de Emaús, com amigos, né, com a família. E eu sentia que eu precisava encontrar de novo esse suporte. Então, eu me agarrei muito nas missas. Para mim, assim, a comunhão foi fundamental. O meu sustento era a Eucaristia. E eu posso dizer para ti, André, que isso me fortalece todos os dias. Eu gosto de participar das missas. Eu sinto falta agora que a gente está nessa pandemia, que a gente escuta a missa em casa pela televisão, mas quando dá eu sempre participo de uma missa, vou lá comungar, que eu sinto que esse Jesus, ele me fortalece e ele me dá sempre muita força para seguir. Um dos projetos mais espetaculares que você apoia, eu acho que é a comunidade Betânia, né? Tu recebeu muitas vezes o Padre Léo em Brusque, que tem um relacionamento muito íntimo com a instituição. Eu gosto de todas as entidades que eu participo também do Convento Sagrado Coração de Jesus, como benfeitora, da Casa Deon, que eu digo que lá é o lugar do coração, né? Onde a gente faz os cursos de Emaús. Era um lugar que eu e o Tato gostávamos muito de caminhar, de rezar também, de fazer as nossas caminhadas. Na frente da sua casa, inclusive? Na frente da minha casa. E a comunidade Betânia foi um começo com o Padre Léo em Brusque. Os nossos filhos estudaram no Colégio São Luís. E na época o Padre Léo ficou como diretor. E eu não gostava do Padre Léo. E quando a Magali foi para o primeiro ano, ele chamou os pais para conversar. E ele colocava que os pais deveriam de ter a continuidade com os filhos e que a gente deveria de dar amor, que agora eles estariam entrando para o colégio, que eles são crianças, daqui a pouco eles são pré-adolescentes, adolescentes, jovens, e que a gente deveria de caminhar com eles. Porque se a gente não tivesse tempo para os filhos e desse carinho, diálogo e amor, lá fora, o sexo, a droga, a prostituição, poderia chamar eles lá para fora. E quando o Padre Léo entrou no Colégio São Luís, ele fez um trabalho muito bonito. Ele fez um resgate com os pais e com as famílias. Foi isso que cativou nele? Isso me cativou o Padre Léo. O Padre Léo era aquele Padre Léo que era cabeludo, era da Banda Vida, era da Nike. Ele se dava muito com os jovens gostavam muito dele, porque ele fez uma experiência de querer saber o que o jovem queria. E com esse carisma, ele foi trazendo todos para o colégio e ele foi cativando as pessoas, também como os pais, os alunos, a comunidade brusquense. E depois o Padre Léo fundou a comunidade Betânia. E eu e o Tato caminhamos desde a época que foi inaugurado. O Padre Léo foi um grande amigo. O Padre Léo, nossa, a gente viu o Padre Léo caminhando e conforme ele ia pregando na comunidade Betânia com os filhos, né? Ele também ia
mudando o estilo de vida dele. A gente viu o Padre Léo, que era um Padre Léo quando começou, e continuamos com o Padre Léo, conhecendo um Padre Léo diferente. Um Padre Léo que mudou o seu jeito de viver, a sua maneira, virou um grande pregador, Comunidade Betânia, como também na Canção Nova. Ele deixou uma grande mensagem, né, que é essa comunidade Betânia, né, de Sim, acolhimento aos jovens. Aos jovens, e fizemos também várias peregrinações com ele. E eu posso dizer assim que o Padre Léo, ele deixou algo que toca muito as pessoas. Foi esse amor que ele sentia pelo jovem, de querer ajudar, e ele tinha o dom da palavra. Quando ele falava, ele era muito ungido pelo Espírito Santo. Nós tivemos a graça de fazer muitos retiros com ele em Betânia e dizer que, com certeza, o Padre Léo buscou as coisas do alto antes de falecer. Ele sofreu muito, mas eu acredito que hoje ele intercede por todos e por nós. Que linda mensagem, Carmo. E o projeto da Rede Feminina, que é um outro dos que você, inclusive, já citou que foi cofundadora, né, aqui em Brusque. Como é que ele enfrenta esse difícil período da pandemia, né, onde os eventos não estão acontecendo para arrecadar dinheiro para a Rede Feminina, as doações estão um pouco reduzidas, né, das empresas, em virtude do momento. Como é que a rede está fazendo para se sustentar durante esse ano? Então, a gente até estava conversando, né, que a doença, o câncer não para, né? Ele continua. Então veio a pandemia e a gente teve que se organizar, fazer um novo planejamento, porque a gente tinha muitos eventos, o nosso famoso, né, chá da Rede em Maio, que a comunidade brusquense ajuda muito. Há quantos anos ele acontece já, mais ou menos? Desde o início? Desde o início, desde o começo. E também o nosso pedágio, que é sempre feito em agosto. Depois também o Outubro Rosa, que a gente vai muito nas empresas da palestra e a gente faz uma campanha. Então, o que a gente começou a fazer foi fazer mais os trabalhos manuais para depois colocar à venda, né? Que a gente tem as toalhas que as nossas mulheres bordam e também temos os artesanatos que elas fazem trabalhos também lá dentro. E lançamos uma rifa para nos ajudar, que é um carro. O ano passado era um carro e esse ano a gente mudou, botou um valor em dinheiro e oferecemos para a comunidade, para as nossas voluntárias, para os empresários. Estamos batalhando, André, buscando, claro, tentando diminuir o custo possível e dando continuidade aos projetos. Então a gente espera que o ano que vem, com a graça de Deus, tudo isso passe. Não é só a rede, há muitas entidades que também estão passando por isso, mas eu digo, o Brusque é muito solidário, né? Essa experiência tua com a Rede Feminina, tu achas que foi um calçado para te deixar mais preparada durante a passagem do câncer no tato? Olha, não sei se a gente fica preparada, porque é algo que quando acontece na tua família, tu perde o chão, sabe? Então é algo que não é que te deixa preparada, te deixa com a mente um pouco mais aberta, né? Que todos um dia podem ter, né? E que hoje a medicina ela está bem mais avançada, né? Por exemplo, o Tato teve a graça de fazer um bom tratamento. A gente tinha plano de saúde. Isso segurou por mais tempo, então, né? A gente conseguiu dar uma qualidade de vida melhor. Então eu digo assim, é claro que tu podes caminhar de uma forma diferente, mas cada caso é um caso. Vamos dizer, na Rede Feminina a gente trabalha com a prevenção do câncer de colo de útero. Então foi totalmente oposto do que o Tato teve. O Tato teve um câncer no pulmão. Mas, claro que quando a gente participa de congressos, nos congressos abrange muitos setores, né? Muitas palestras, desde mama, desde câncer de ovário, né? De útero,
desde pulmão, desde estômago. Então tu tens um enfoque de tudo, né? E dizia assim que a pessoa, ela tem que acreditar, ela tem que sempre ter esperança, que ela está passando por um momento difícil, ela tem que ter muita fé e acreditar que tudo vai dar certo. Então eu falo assim que dói muito, tu sofre junto com a pessoa, o ente querido, quando tem alguém do teu lado. Eu digo que essa dor que eu passei, tudo tem o seu tempo, né, André? Foi uma dor que hoje ela vai aos poucos se transformando em amor, né? Então eu digo assim, eu vi o meu marido passando por isso, mas eu sempre vi o Tato otimista, feliz, sempre com esperança, sempre lutando, buscando. E até é muito engraçado que ele me deu, uns 15 anos atrás, um livro que dizia assim, ó, eu te amo, mas sou feliz sem você. E quando o Tato ficou doente, ele disse, bem, procura aquele livro que uma vez a gente leu. E eu fui ler novamente esse livro fala muito do desapego, né? E fala muito dos lutos, que existe um luto. Às vezes de quando tu perde um emprego, um luto quando tu não vai bem na tua profissão, que tu não escolhesse, não deu certo, ou um projeto que tu fizesse, numa separação, numa perda de alguém. Então, eu li novamente esse livro com o Tato, a gente leu, e a gente foi entregando e agradecendo ao mesmo tempo o que a gente viveu, o que a gente passou, e que cada um tem que seguir a sua vida buscando a sua felicidade. E isso para mim me mostrou que eu Carmo, e eu prometi para o Tato que eu vou continuar sendo feliz, fazendo tudo que eu fazia. É muito característico isso teu, né? Porque todo mundo, quando vai falar da Carmo, lembra já diretamente da energia dela italiana, de chegar falando alto. Que quem não entende, às vezes pensa, meu Deus, tá brigando, pode ser que tá sendo grosseira, mas não, é o jeito dela de falar. E essa tua personalidade é muito interessante, porque eu acho que, sem dúvida, ajuda muito na energia da rede feminina, ajudou muito durante o processo do Tato, ajuda muito durante todos os lugares que tu passa, esse teu jeito Carmo de ser. E hoje, com a graça de Deus, eu com os meus 3 filhos, continuamos fazendo tudo o que a gente aprendeu, e hoje eles também estão aprendendo. A Magali está fazendo cursos, agora o Arthur está fazendo uma pós-graduação, o Gabriel terminou a pós dele. E a gente, quando a gente quer, André, a gente tem que sonhar, né? Nunca é tarde para sonhar e buscar os teus sonhos. Então eu sempre busco os meus sonhos. Tens algum sonho ainda? Olha, tenho um grande sonho ainda, assim, de dizer assim, ó, poder ver a parte do voluntariado, a parte desses trabalhos que a gente faz, e principalmente na área da saúde, que esse sonho seja realizado, que as cidades, os governantes deem atenção principalmente para a saúde, principalmente para os tratamentos, para as pessoas que necessitam, porque é muito importante. Eu digo isso porque eu na rede feminina esses anos todos, tu sabe que são pessoas carentes que estão se tratando na rede, mas pensa como é bom tu hoje, a rede feminina tem um carro que leva nossos pacientes todos os dias para o Hospital Santo Antônio para fazer as químio, traz elas de volta, e que esse sonho se realize não só na cidade de Brusque, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. No mundo, né? Porque lá fora, André, é bonito de ver como as pessoas são tratadas na área da saúde, como é valorizado, como tudo caminha bem. E tomara que também um dia no nosso Brasil possa caminhar dessa maneira, né? Caminhando junto, valorizando a área da saúde
e dando um tratamento digno para todas as pessoas. Obrigado, Carmo, por esse nosso papo, que foi super inteligente, compartilhou tantas experiências aí e sabedorias conosco. Obrigado a você também que nos acompanhou, Maria do Carmo, mãe, empresária, avó, agora de primeiríssima viagem, que está no seu auge, num grande momento aí da sua vida, feliz da vida, embora tantos eventos acontecendo, mas ela leva sempre otimismo por onde passa.